Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2024, ano base 2023. Os 19 erros mais comuns cometidos pelos contribuintes, por Wilson Giglio. Sonegação, fraude, omissão. Antes de eu iniciar mostrar para vocês aqui os 19 erros, eu preciso informar para vocês o seguinte. A sonegação, fraude e omissão são regidas pela legislação, vocês sabem disso. A Lei 4.729 de 65 diz o seguinte: a pena para a sonegação é de detenção de 6 meses a 2 anos, além de multa de 2 a 5 vezes o valor do tributo. Quando se tratar de criminoso primário, a pena será apenas multa de 10 vezes o valor do tributo. Enganar o leão, ou seja, a Receita Federal, para tentar aumentar a restituição ou para reduzir o imposto a pagar, pode render uma bela dor de cabeça ao contribuinte. Além da multa salgada, que pode chegar a 150% do valor sonegado, a prática de evasão fiscal, ou seja, pagar menos imposto do que deve, é considerado um crime com pena prevista de até 5 anos de prisão. Alterar ou omitir rendimentos e bens intencionalmente, incluir dependentes que não existem, informar despesas médicas ou outros tipos de deduções falsas na declaração do imposto de renda, são apenas algumas das situações que podem levar a Receita Federal a enquadrar o contribuinte na Lei 8.137 de 1990, que trata dos crimes contra a ordem tributária. Veja mais eu coloquei aqui o link de uma matéria de economia da UOL de 2018, que detalha bem todas as consequências que tem o contribuinte que pratica sonegação, fraude, omissão ou evasão fiscal, ok? Para que vocês tenham ciência, porque é uma coisa muito séria e você precisa estar ciente disso. O que acontece? Eu vou apresentar para vocês os 19 erros mais comuns que são cometidos pelos contribuintes. E a gente precisa ter como base o seguinte: as administradoras de cartões de crédito, Visa, Mastercard, American Card, Elo e outras, informam a Receita Federal o seu movimento de cartões. Os bancos e instituições financeiras informam toda a sua movimentação bancária, aplicações, saldos, de conta corrente, poupança e aplicações. Tudo isso os bancos informam a Receita Federal, inclusive empréstimos e financiamentos. As corretoras de valores na bolsa, corretoras de ações, também informam a sua movimentação para a Receita Federal. As imobiliárias e administradoras de bens também. Os cartórios de registro de imóveis e notas também. O contador, que faz todas as obrigações legais das empresas, informa também para a Receita Federal tudo que é pago para o seu nome, para o seu CPF e também CNPJ, mas não é o caso aqui, é só o CPF. Todas as empresas que você trabalhou durante o ano base sempre vai ser informado para a Receita Federal o que você recebeu, quanto foi descontado, o que tem de imposto de renda na fonte, o que você recebeu de 13º, de férias, tudo é informado. O Detran, por sua vez, informa toda a comercialização de veículos que você fez, compra ou venda. Os convênios médicos e odontológicos também informam a Receita Federal. Os profissionais liberais, por exemplo, fisioterapeuta, psicólogo, dentista, outros médicos particulares,
também informam a Receita Federal tudo que você pagou, principalmente se você solicitou um recibo para abater essa despesa do seu imposto de renda. A Secretaria da Fazenda, quando você vai fazer qualquer compra que você fala, não, coloca aí meu CPF, a Secretaria da Fazenda também informa a Receita Federal todas essas despesas que você faz em mercado, em lanchonete, restaurante, seja o que for, tá? Se você pediu ali para registrar o teu CPF na compra, a Receita Federal fica sabendo. O governo do estado, que é o ITCMD, no caso de doações recebidas ou pagas, também informa a Receita Federal. A prefeitura informa o IPTU e todos os serviços prestados para as prefeituras, elas também informam a Receita Federal. Os estabelecimentos de ensino, escolas de primeiro e segundo grau, escolas particulares, universidades, tudo aquilo que você pagou também é informado para a Receita Federal. Clínicas e ambulatórios particulares de exames, seja aquilo que você tenha feito em uma clínica ou ambulatório, é informado à Receita Federal. E por último, as empresas de aplicativos. Tudo aquilo que é pago aos motoristas, mesmo aqueles de transporte simples, são informados à Receita Federal. Então a Receita Federal aqui, ela já recebe todas as informações que você tem, ok? E aqui você está do outro lado, para apenas confirmar para a Receita Federal que os valores informados por todo esse conglomerado aqui de empresas, de situações, instituições, tudo aquilo que você movimentou. Então você vai apenas confirmar tudo aquilo que a Receita Federal já sabe a seu respeito. Caso alguma informação que você preste não coincida exatamente, até centavos, tá? Caso não haja coincidência, inclusive de centavos, então a sua declaração vai para a malha fina, ok? E aí começam as dores de cabeça, Principalmente se você não é isento de declarar e deveria fazer a declaração, mas não declara. Isso pode sujeitar o seu CPF a ficar inclusive bloqueado e você pode passar aí a ter alguns sérios problemas, tá bom? Então, o que eu vou passar aqui para vocês tem como base tudo isso daqui e, lógico, a legislação da Receita Federal do Imposto de Renda, tá ok? Então, isso daqui é um alerta para você, para que você fique atento, porque tudo aquilo que você faz com o seu dinheiro, a Receita Federal já sabe, tá certo? Então vamos lá. Item 1. Mais de uma fonte pagadora. Caso tenha trabalhado em mais de uma empresa no ano base, terá que lançar corretamente os valores de cada uma. Terá que solicitar na empresa que saiu, se for o caso, o informe de rendimentos para que lance corretamente os valores recebidos de todas as empresas, inclusive saque do fundo de garantia e auxílio-desemprego, se for o caso. Se ainda tiver uma empresa em seu nome, mesmo que seja MEI, não esqueça de lançar o rendimento tributável prolabore ou lucro distribuído para não ter problemas, ok? Normalmente pode acontecer no ano de você ter trabalhado em uma empresa durante 2, 3 meses, saiu e foi trabalhar numa outra, tá? Você tem que lançar aí os rendimentos das duas empresas, ok? Não pode esquecer disso. Item 2. Informe de rendimentos financeiros. O banco ou instituição financeira onde você tem conta corrente, poupança ou aplicações financeiras te informa, através do informe de rendimentos financeiros, toda a sua posição financeira em 31/12/2023 e
2022 também, inclusive os rendimentos tributáveis, não tributáveis e isentos. Os rendimentos obtidos nessas contas devem ser lançados nas fichas correspondentes. Não pode esquecer de nenhum detalhe, inclusive os saldos corretos na declaração de bens. Item 3. Ganhos em processos. Quando você ganha um processo, seja trabalhista ou por difamação ou qualquer outra causa, e faz saques referente aos mesmos, deverá lançar corretamente a fonte pagadora, que não é o banco onde você recebeu o valor. A fonte pagadora é quem realmente pagou o processo, tá? Então você precisa inserir ali o CNPJ e a razão social da empresa ou da pessoa que você ganhou o processo, tá? CPF se for pessoa física, né? Bem como o valor obtido com o processo. Verifique com o seu advogado se o valor recebido é tributável ou não. Ou, na dúvida, consulte um contador para não ter problemas no futuro, ok? Às vezes o imposto de renda já é retido na fonte, então é importante que você tenha todos os dados do processo, dos valores pagos, né, e recebidos, para que você possa lançar corretamente, tá bom? 4. PIX e transferências bancárias. Motorista de aplicativos ou pessoas que recebem com PIX ou transferência bancária valores superiores a R$5.000 no semestre, ou seja, a maioria das pessoas, né, tem essa movimentação de R$5.000 no semestre, créditos em suas contas, né, seja poupança ou conta corrente, e esses valores devem ser declarados corretamente, pois a Receita Federal já tem esse movimento financeiro informado pelo banco, onde mantém a sua conta corrente ou poupança ou aplicação financeira. Não adianta tentar inventar, pois tudo está devidamente registrado, quem pagou e quem recebeu. Portanto, evite cair na malha fina ou receber alguma intimação a respeito. Faça o carnê-leão e pague o imposto devido mensalmente, se for o caso, para não ter problemas futuros. 5. Digitação de valores. Confira todos os valores que você declarou 2, 3 vezes, tá? Para se certificar de não ter errado em nenhum valor declarado. O erro de apenas 1 centavo te indicará para a malha fina, tá? Porque não vai bater com as informações que a Receita Federal já tem lá no computador onde está registrado o teu CPF, tá? Então não pode errar mesmo. Confira também os dados e informações em todas as fichas da declaração, como fonte pagadoras, ver se inseriu o CNPJ correto, principalmente dados de dependentes, dados de despesas dedutíveis, se for de pessoa física é nome e CPF, se for de empresas é razão social e CNPJ, de todos e, na declaração de bens, se todos os dados estão corretos antes de entregar a sua declaração. 6. Renda de aluguel. Obrigatório informar mensalmente no carnê-leão e, se for o caso, pagar o imposto de renda correspondente. Caso prefira inserir tudo na declaração de ajuste, corre o risco da Receita Federal te chamar daqui a 2 ou 3 anos para pagar toda a diferença de imposto de renda com multa, juros e correção monetária. Não vale a pena. Caso isso aconteça, pessoal, a Receita Federal aceita ali a sua declaração no primeiro momento, tá? Você paga o imposto ou restitui ele, se for o caso, mas daqui a 2 ou 3 anos, que aí a Receita Federal tem um prazo de 5 anos para rever e analisar a sua declaração. Então, se acontecer de a Receita Federal encontrar alguma informação que não esteja de acordo com o que ela já tem no banco de dados dela, você corre o risco de ser chamado e aí a Receita Federal simplesmente vai calcular o valor do imposto,
vai te gerar multa, que é pesada, tá? Pode chegar a 150%, mais juros e correção monetária desde a época que você recebeu os valores. Então não vale a pena, ok? Presta atenção nisso. Caso você não declare, corre o risco de seu inquilino lançar na dele e, consequentemente, você vai cair na malha fina. Então não deixa de lançar nada, ok? Sonegar imposto, meu amigo, é crime, tá? Não vale a pena não. Profissionais liberais. O mesmo acontece para profissionais liberais de todas as áreas, mas principalmente da área médica, como enfermeiros, terapeutas, psicólogos, dentistas, médicos e etc. Caso tenha fornecido o recibo, provavelmente quem recebeu vai lançar como despesa dedutível na declaração do IR. Se isso acontecer, a Receita Federal vai cruzar as informações e, caso não tenha declarado, vai gerar problemas para você e para a pessoa que declarou. Não se esqueça de também fazer o carnê-leão mensal, tá? Isso é muito importante. Se você não fizer, corre o mesmo erro, né, e consequências do item 6, tá? Que eu acabei de ler para vocês. 8. Dependentes com rendimentos. A maioria das pessoas, infelizmente, lança o dependente e se esquece de lançar também o rendimento do mesmo, principalmente quando é menor de idade, como de estágio, por exemplo. Lembre-se, os rendimentos do seu dependente também são de sua responsabilidade e, neste caso, é melhor não lançar como dependente. O correto é que seu dependente faça a declaração à parte, somente dele mesmo, se for obrigatória a declaração, se ele não for isento, né? Você sabe aí, os outros vídeos aí eu falei das faixas de isenção, tá? Desta forma você estará livre desse possível futuro problema, ok? Então, se o dependente tiver rendimento, é melhor não lançar como dependente. 9. Dependente, filho ou alimentando. Cuidado especial quando se trata de casais separados. Quem paga a pensão deve lançar o filho, a filha como alimentando, tá? Informando o nome e CPF da ex-esposa ou ex-esposo que ficou com a guarda da criança e que está recebendo essa pensão alimentícia, ok? Esta despesa é dedutível para quem paga. Para quem recebe, deverá declarar como rendimento tributável e pagar um imposto de renda devido, caso o valor das despesas dedutíveis não sejam suficientes para tornar a base de cálculo isenta. Somente as despesas com médicos, odontológicas e escolares deste dependente é que são dedutíveis, ok? Item 10. Dependentes em duas declarações. Outra coisa que não pode acontecer é você e sua esposa lançarem o mesmo dependente em duas declarações para pagar um imposto menor. Não faça isso nunca. Somente uma pessoa que pode lançar. Terá que escolher para quem é mais vantajoso para pagar menos imposto de renda. Caso aconteça, é malha fina na certa, quase que imediata, ok? Outro detalhe. Não lance irmão, irmã, pai, mãe, avô, avó ou outros sem ter a guarda e responsabilidade sobre os mesmos, principalmente se tiverem rendimentos tributáveis, tá? Tem que prestar muita atenção nesse caso. 11. Cursos dedutíveis e não dedutíveis. Cursos preparatórios de idiomas, profissionalizantes ou de aprimoramento não são dedutíveis, não lance. Apenas despesas com escolaridade normal, creches de 1 a 5 anos, né? Fundamental, médio e ensino universitário, é que são dedutíveis na declaração do imposto de renda. Existem alguns cursos que são aprovados pelo MEC e, normalmente, nesses casos, podem ser dedutíveis, como pós-graduação, por exemplo.
do próprio contribuinte ou de dependente com até 24 anos, desde que não tenha rendimento, né? Porque se tiver rendimento, não compensa lançar. Faça uma consulta com a instituição ou um contador para ter certeza. Na dúvida, é melhor não lançar como dedutível. 12. Controle financeiro patrimonial. Digamos que você tenha ganho no ano o valor de R$120 mil e tenha no banco uma aplicação de R$20 mil, totalizando R$140 mil. No decorrer do ano, você compra uma casa ou apartamento ou outro tipo de imóvel por R$400 mil à vista. O que acontece? A Receita Federal entende que você tinha R$260 mil de renda não declarada anteriormente. Por este motivo, você vai receber uma intimação para pagar o imposto devido, acrescido de juros, multa e correção monetária sobre este valor, pois trata-se de um rendimento tributável não declarado anteriormente, ou seja, foi sonegado ou houve a omissão. A multa para estes casos pode variar até 150% do valor original e ainda ser condenado por sonegação. Gente, isso daqui é crime, tá? O controle patrimonial tem que ser muito bem feito para que você não tenha problemas no futuro. 13. Venda de imóvel, ganho de capital. O mesmo acontece se você vende um imóvel que está lançado na sua declaração por 50 mil. Nesta declaração, é lógico que você vai zerar o valor desse imóvel, pois ele foi vendido. No lugar dele aparece uma aplicação de 300 mil ou uma movimentação financeira neste valor. O que vai acontecer? A Receita Federal também vai te intimar a pagar o imposto de renda correspondente a esse valor de imposto, acrescido de multa, juros e correção monetária. Na venda de qualquer tipo de imóvel, é obrigatório o contribuinte providenciar o preenchimento do software chamado ganho de capital da própria Receita Federal, com todas as informações necessárias para que o mesmo faça o cálculo automático do imposto devido na venda do mesmo. Tá? Então, se você vende um imóvel, você, no mês que você fez a venda, você já tem que fazer preencher os dados do ganho de capital, que é esse software da Receita Federal, e você encontra no próprio site da Receita, para que, preenchendo todos os dados e as informações que são solicitadas, como data de aquisição e tudo mais, valor de compra, valor de venda, inclusive os dados do comprador, você vai ter lá também o cálculo do imposto devido sobre o ganho de capital, ok? Não deixe de fazer e nem de recolher o imposto, porque ele é devido e você tem que pagar ele no mês seguinte ao da venda, ok? Dívidas, patrimônio. Se você comprou um imóvel de 200 mil e ganhou apenas 50 mil do ano, precisa prestar atenção a isso. Aqui temos algumas opções. Essa diferença de 150 mil, você pegou emprestado o valor restante com alguém, né? Algum parente, algum amigo, né? Alguma coisa assim. Combinou com o proprietário do imóvel o pagamento do restante, ou seja, os 150 mil e tantas parcelas, ou financiou o restante em um banco, uma instituição financeira. Tá? E 4. Tinha dinheiro guardado no colchão de anos anteriores. Bom, para as opções 1, 2 e 3, você terá que lançar o valor da dívida na ficha de dívidas com todos os dados corretos, inclusive o CPF e o nome da pessoa que você está devendo, ou a instituição financeira, o CNPJ e o nome da razão social da instituição financeira ou banco. Tá? Bem como o valor pago no ano e o saldo devedor. No caso da opção 4, o correto é refazer as declarações dos últimos 5 anos, informando este valor guardado no colchão anualmente, para não ter problemas no futuro. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai refazer essas declarações dos últimos 5 anos, colocando lá um dinheiro em caixa
na sua declaração de bens de cada ano e vai aumentando gradativamente até completar esses 150 mil para que você não tenha problemas com a Receita Federal. Tá? Se você não fizer isso, a Receita Federal vai te intimar e vai calcular o imposto sobre esses 150 mil, porque ele entende que você teve uma renda e não declarou, tá? Você foi omisso nisso ou quis sonegar. Então a Receita Federal vai te mandar a intimação aí para você recolher um imposto sobre este valor, ok? 15. Aumento do patrimônio. Cuidado, tá? Muito cuidado. Preste atenção no seu patrimônio. Ele nunca pode subir mais no ano do que a sua renda tributável. O correto, na realidade, é que seja algo em torno de 50% a 70%. Ou seja, se você ganhou 100 mil no ano, o aumento de patrimônio deveria ser de algo em torno de 50 a 70 mil. O restante seria para sobrevivência, alimentação e etc. Faça essa conta na declaração de bens para não ter problemas. Verifique também os valores pagos no ano, despesas dedutíveis, para se certificar que a soma dos bens mais as despesas pagas, inclusive o imposto de renda retido na fonte também acaba prejudicando essa soma, né? Não ultrapasse no valor da sua renda, ok? Presta atenção nisso e faça os cálculos corretamente. Este é um trabalho, por exemplo, que eu faço para todos os meus clientes, né, de imposto de renda aí do Brasil inteiro, tá? Antes de entregar a declaração, eu faço essa análise financeira do patrimônio para ver se ela não corre nenhum risco no futuro, ok? 16. Primeira declaração. Aproveite para lançar todo o seu patrimônio nesta declaração, principalmente bens móveis, imóveis, saldos em conta corrente, aplicações e etc. Pois sendo a primeira declaração, a Receita Federal não vai e não tem como controlar isso, pois o provável é que você tenha conseguido todo esse patrimônio acumulando valores em toda a sua vida. Já deixe tudo em ordem para que nas próximas declarações você não tenha nenhum tipo de problema. Gente, se for essa primeira declaração tua e você tem aí 2, 3 casas, apartamento, chácara, sítio, fazenda, carros, declare tudo, inclusive os teus saldos bancários, o que você tem de poupança, o que você tem em aplicação, o que você tem em dinheiro na conta corrente, porque já vai ser a base das próximas declarações e você não vai ter problema se você fazendo isso logo na primeira, tá? Se você tem algum bem que você não declarou nas declarações anteriores, aí você precisa fazer uma consulta, pode ser até comigo mesmo, porque aí a gente vai ter que dar um jeito de resolver essa situação tua, tá? É perigoso porque numa hora de venda ou de espólio ou transferir para outra pessoa ou doar, provavelmente você vai ter problema com a Receita Federal, tá bom? 17. Doações recebidas ou pagas. Se você fez a doação em valor ou patrimônio, lance corretamente informando o nome e valor de quem recebeu, pois quem recebeu também deverá proceder da mesma forma para que tudo se torne legal perante a legislação. Tá? Para quem fez a doação, com o valor superior ao limite de isenção do ITCMD, no estado onde mora, deverá recolher o imposto devido no mês seguinte à realização da doação. Tá? Então, esse imposto ele é devido caso você supere aí o limite de isenção, né? No caso de doações de patrimônio ou de valores, e aí deve recolher o imposto correspondente ao governo do estado, ok? Espólio. Se o ente falecido tiver bens, provavelmente fez a declaração do imposto de renda do ano anterior. Servirá de base até para questões de inventário. Neste caso, uma pessoa próxima, esposa ou filho ou filha, deverá ser indicada como inventariante na declaração do espólio.
para que seja responsável até o final de todo o processo do inventário, devendo, no final, apresentar a declaração de imposto de renda final do espólio. Por se tratar de uma questão especial e bem complexa, dependendo da quantidade de bens e de herdeiros, sugiro que contrate um contador especializado nesses casos. Pode ser eu mesmo, tá? Se você quiser, eu estou à disposição, para que cuide desta declaração e a faça corretamente, dentro da lei, para não ter problemas futuros, tá? Principalmente se tiver muitos herdeiros e muitos bens, ok? Tem que prestar muita atenção nesses casos, porque evitar problemas aí no futuro, tá? Para todos vocês, tá bom? A inventariante é a responsável por levantar todos os documentos, processos de inventário e outros documentos para elaboração desta declaração especial inicial, tá? Essa declaração de início de espólio deve ser feita logo após o falecimento aí do ente querido ou no próximo ano que tiver que fazer a declaração, tá bom? Não pode esquecer. 19. Ações na Bolsa de Valores. Muitos contribuintes deixam de declarar operações na Bolsa de Valores, compra e venda de ações, por acharem que o valor que ganham é pouco e muitas vezes têm prejuízos. Bom, não é bem assim não. Toda movimentação de ações, por menor que seja, devem ser registradas e controladas, preferencialmente em uma planilha, para que seja possível calcular o lucro ou prejuízo em cada mês que tiver operação de venda, tá? No caso de lucro, o contribuinte deverá pagar o imposto devido, de acordo com a corretora ou o contador que cuida disso para o contribuinte. Eu tenho diversos clientes aqui que cuidam, que mexem, né, com operações na bolsa, e eu faço o controle de todos eles e já preencho também os DARFs correspondentes ao imposto devido em cada mês, tá? E aí, para fazer a declaração no ano seguinte, fica muito mais fácil, ok? Todo esse movimento deverá ser lançado na sua declaração de imposto de renda, na ficha de ganhos variáveis, mês a mês, para que fique devidamente registrado aí todas as operações realizadas. Também deverá lançar na declaração de bens todas as ações compradas e vendidas no ano base, de acordo com as notas de corretagem enviadas lá pela empresa que faz a compra e venda para você, ok? A corretora, né? O valor de registro na declaração de bens será sempre o valor de compra. E para fechar com chave de ouro esse vídeo, eu vou explicar para vocês o que é melhor nas opções aí de simplificada ou completa, ok? Ao terminar a declaração, após toda a conferência de valores e informações lançadas, é necessário verificar o que vale mais a pena para o contribuinte, se é a declaração simplificada ou a completa. A simplificada vale mais a pena se o total das despesas dedutíveis não for superior a 20% dos rendimentos tributáveis, limitado ao valor de R$ 16.754,24, pois esse é o limite permitido pela legislação do imposto de renda. A completa, consequentemente, vale mais a pena se a soma das despesas dedutíveis for superior ao limite de 20% da simplificada, ou o limite máximo de R$ 16.754,24. Bom, veja o exemplo para ficar mais fácil para você entender. Aqui na simplificada ou completa, que vai ser a sua opção, o próprio sistema, o software, demonstra aí do lado esquerdo, quando você for fazer a última parte lá da declaração, do lado esquerdo lá ele vai te apresentar o valor a pagar ou a restituir. Naquele outro vídeo que eu estou apresentando para vocês, do preenchimento da declaração, lá está bem explicado também, tá ok? Mas só para você ter uma ideia aqui, ó. O rendimento tributável, digamos que você tem um rendimento aqui de 100 mil,
tá? O limite máximo na simplificada é de 20% dos 100 mil, que seria 20 mil reais, mas a Receita Federal impõe um limite de 16.754,24, ok? Acima disso, o próprio sistema bloqueia, tá? As suas despesas dedutíveis com dependente, médico, escola e tudo mais chegam no valor de 16 mil. O que acontece? Neste caso, a melhor opção é pela simplificada, porque você vai pagar menos imposto ou vai restituir alguma coisa, tá bom? Aqui neste outro caso, o rendimento também é de 100 mil, o limite máximo na simplificada é os 16 mil, que é o limite da Receita Federal, né? Ou 20% do rendimento tributável. Se aqui, por exemplo, fosse 50 mil, aqui o limite seria de 10 mil reais, tá? Que a própria declaração já informa isso. Mas você teve despesas dedutíveis de médico, dentista, escola e tudo mais, né? Dependentes, pensão alimentícia, de 25.400. Então, neste caso, é melhor a opção completa, porque você vai pagar menos imposto ou restituir mais, tá ok? Tudo depende desses valores de despesas dedutíveis, do quanto que você tem para deduzir do seu imposto, tá? Então, na hora de fazer a declaração, do lado esquerdo da sua declaração vai aparecer lá, imposto a restituir ou a pagar pela simplificada e pela completa, tá? O próprio sistema já te dá essa informação. Basta que você escolha a melhor para você, tá bom? O prazo de entrega é de 15 de março a 30 de maio, tá? Aqui tem alguns itens para você poder ler, você pode dar um pause aí. E se você quiser deixar a declaração sobre os meus cuidados, né? Eu sou especialista nisso, basta você entrar em contato, tá? A simplificada é a partir de R$50 e a completa a partir de R$100. Vai depender da quantidade de informações que você tem para inserir no seu imposto de renda, tá? Tem declarações aí que os honorários são de 2, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, dependendo da quantidade de informações, tá? Eu tenho um cliente que ele tem mais de 2 mil itens de bens e a declaração dele eu demoro mais ou menos uns 15 dias para fazer. Então o valor de honorários é bem alto. Então tudo vai depender disso, tá? Da quantidade de informações que serão inseridas na declaração e do tempo que é despendido na elaboração da mesma, tá ok? Entre em contato comigo para mim fazer um orçamento para você, tá? Os próximos vídeos que eu vou apresentar é de MEI, ou empresário, né, também, 2 ou mais fontes de renda, como é que se complica essas situações, né, quando você tem 2 ou mais fontes de renda, as despesas dedutíveis e não dedutíveis, espólio, que é no caso de falecimento do ente querido, né, ganhos de capital com venda de imóvel e imóvel, carnê-leão, motoristas de aplicativos e muito mais. Deixe seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho, tá? Gratidão imensa, ok? Bom, meu nome é Wilson Giglo, sou especialista em imposto de renda pessoa física, sou consultor em gestão empresarial, organizador de empresas, consultor de processos ISO 9001, mentor de negócios e palestrante técnico. Também fabrico planilhas de gestão, elas estão todas nesse site, tá? Caso você tenha interesse, pode solicitar o PDF desta apresentação no meu WhatsApp acima que eu te envio, tá bom? Eu agradeço você por ter assistido esse vídeo, peço que compartilhe aí com seus amigos, familiares, né? Quanto mais você compartilhar, melhor é para todo mundo, tá ok? Menos erros nós vamos ter aí e menos malha fina para todo mundo, tá certo?
Eu agradeço de coração. Que Deus continue te abençoando, que você tenha um excelente 2024 com muita saúde, paz e prosperidade, tá? Grande e fraternal abraço, até o próximo vídeo.